Então, boa tarde às vereadoras, aos vereadores, aos munícipes que nos acompanham pelas mídias digitais. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, mais uma vez realizada por videoconferência e por votação remota. Então, como alguns vereadores não se conectaram ainda, vamos dar início à pauta, vamos dar início à discussão das matérias que estão na pauta, e antes de realizar a primeira votação, a gente faz a chamada da presença para poder daí dar continuidade. Hoje nós colocamos na pauta todos os projetos que estavam parados, pendentes, por virtude de alguma emenda de algum parlamentar. Então, enquanto não delibera as emendas, o projeto também não consegue seguir o seu trâmite. Então, assim a gente vai conseguir represar aí algumas matérias que já estavam há algum tempo aqui aguardando. Então, discussão única, admissibilidade da emenda modificativa 004 ao projeto de lei 113 de 2017, de autoria do vereador André Gesser, que modifica o artigo 5º do projeto de lei 113 de 2017, que dispõe sobre os anúncios publicitários da administração direta, empresas públicas, autarquias, fundações, institutos municipais e da Câmara Municipal de São José. A presente emenda tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator foi o vereador Caio Martins. Então, coloco em discussão a admissibilidade da emenda 004, autoria do vereador André. Com a palavra o autor, o vereador André. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras e vereadores, público que nos assiste nas redes sociais. Essa é uma emenda de um projeto que a gente já discutiu bastante aqui na Câmara de Vereadores de São José. Ele foi pautado lá no dia 21 de agosto de 2018 e, democraticamente, a gente fez muitas discussões e dessas discussões, ideias de diversos vereadores, a gente fez algumas emendas e essa é a última a esse projeto, e que tem o objetivo de simplesmente trocar a questão da multa que estava em real por o RM, que é a moeda, né, que é utilizada pelo Poder Executivo. Então é uma emenda bem simples e, inclusive, eu, de certa forma, tenho uma ansiedade grande para que a gente faça e coloque logo essas emendas para a gente poder voltar a discutir esse projeto, porque é um projeto importantíssimo para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo e para a comunidade, para a gente saber, de fato, com que são gastos os recursos com publicidade, enfim. Então, é um projeto que partiu deste gabinete, mas que tem a colaboração de todos os vereadores, porque a gente fez muitas discussões nas sessões de 2018. Então, essa é a última emenda, as outras emendas já foram aprovadas também, e eu peço o voto favorável para tão logo a gente possa discutir novamente o projeto. Então é isso, muito obrigado. Obrigado, vereador André. Continua em discussão a emenda. Então, como não há mais vereadores que queiram discutir, antes de fazer a votação, conforme estabelece a resolução e a sessão remota, vamos fazer a confirmação da presença. Eu inicio pelo vereador Abel. Abel Veiga, PSL, presente. Vereador Alexandre. Alexandre Rosa, PSD, presente, presidente. Vereadora Aline. Aline da Silva Castro, MDB, presente. Vereador André. André Gesser, PDT, presente. Vereador Antônio Lemos. Antônio Lemos, Republicanos, presente. Vereador Caê Martins. Vereador Caê Martins, PDT, presente. Vereador Clone, não estou vendo ele aqui ainda online. Vereadora Cristina. Vereadora Cristina de Souza, Republicanos, presente. Vereador Edilson. Edilson Osmiro Vieira, MDB, presente. Só dá uma ajustadinha na sua câmera do computador, vereador Edilson, para que o senhor possa estar suportando ali a sua imagem. Melhorou, tá, perfeito. Vereador Jair. Jair Costa, PSD, presente. Vereadora Mary, não estou vendo ela aqui ainda. Vereador Moacir também não vejo aqui ainda. Vereador Nardi. Nardi Arruda, presente. Vereador Orvino também não estou vendo aqui ainda. Vereador Reinoldo. Vereador Reinoldo de Assis Neck, Democratas, presente. Vereador Sanderson. Sanderson de Jesus, MDB, presente. Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Martins, PSDB, presente.
Ok. E o vereador Túlio não está aqui ainda. Deixa eu só mandar aqui para... Estão todos confirmados. Já vou passar aqui a votação. Ok, então podemos passar então para a votação. Pergunto como vota o vereador Abel Veiga. O item da pauta é a dificuldade da emenda 04. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline? Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Guesser? Eu voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair? Voto sim, senhor. Como vota o vereador Nardi? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson? Favorável. Como vota a vereadora Sandra? Favorável, presidente. E o vereador Túlio se conectou agora, na próxima ele já participa. Então está encerrada a votação, está admitida a emenda por 13 votos favoráveis. Próximo da pauta, solicitar ao vereador Túlio Maciel a confirmação da presença. Túlio Márcio Salles Maciel, Democratas, presente. Obrigado, vereador Túlio. Vou aguardar ali um segundo. Eu estou vendo aqui que a vereadora Mary Hang também está se conectando. Vereadora Mary vai para a próxima, então. Vamos dar continuidade aqui. Próximo item da pauta. Em discussão única, a admissibilidade da emenda aditiva 001 ao projeto de lei 62/2018, de autoria da vereadora Aline da Silva Castro, que altera o artigo 1º do projeto de lei 62/2018. Também tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator foi o vereador Moacir da Silva. Antes de passar a palavra para a vereadora Aline, solicitar a vereadora Mary Hang a confirmação da presença. Desculpa, presidente. Vereadora Mary Hang, PSD, presente. Obrigado. Então, uma palavra a vereadora Aline, que é autora da emenda. Senhor presidente, vereadoras, vereadores e público que nos acompanha nesta tarde, uma boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o vereador Jair pelo projeto de lei 062, um projeto de extrema importância para as pessoas cegas. O projeto, eu vou contar um pouquinho para poder justificar a minha emenda, né? É um projeto muito bacana, muito importante, que ele dispõe sobre a instalação de placas em braille no interior dos táxis, né? Então, seria justamente para ajudar essa pessoa que tem, né, deficiência visual a identificar o veículo na qual ela está sendo transportada. E, de acordo com o projeto de lei, essa identificação seria realizada por meio do número do prefixo do táxi, né? Então, seria estabelecido ali a colocação de uma plaqueta, na qual constaria, então, esta informação. Esta vereadora entende que, além desta plaqueta em braille, constando o prefixo do táxi, seria importante também constar a placa desse táxi. Porque, muitas vezes, esse usuário pode ter esquecido algum documento dentro do táxi, ele pode ter esquecido algum objeto, celular, enfim. Qualquer informação necessária, ele terá que entrar em contato com a Secretaria de Segurança. E se ele tiver a placa do veículo também, e for alguma informação de imediato, ele pode entrar em contato também com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar. Então, o objetivo é garantir o direito desse usuário de táxi. Então, por esta razão, eu fiz essa emenda, é uma emenda simples, mas acredito que é de grande valia para os cegos, né? Eu quero agradecer aqui a relatoria e pedir o voto favorável dos colegas vereadores. Obrigado, vereadora
Aline, continua em discussão a emenda, então, como não há mais vereadores que desejam discutir, passamos então à votação. Como vota o vereador Abel? Favorável. Como vota o vereador Alexandre? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline? Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André? Eu voto sim, presidente. Vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Cristina? Favorável, presidente. Tinha levado a mão, o senhor não viu. Desculpa, vereadora, acabei não vendo então. Como vota o vereador Edilson? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair? Tudo bem. Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary? Sim, presidente. Vota o vereador Nardi? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson? Favorável. Como vota a vereadora Sandra? Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio? Meu voto é sim. Encerrada a votação, está aprovada a admissibilidade da emenda por 15 votos favoráveis. Vamos passar para o próximo item da pauta. Solicitou ao vereador Moacir da Silva a confirmação da sua presença. Os arquivos já estão online na sessão. Boa tarde, presidente e os demais vereadores. Moacir da Silva, PDT. Obrigado, vereador Moacir. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu acho que eu acabei pulando uma das emendas aqui. O vereador André tinha duas emendas. Nós voltamos a 004. Então, só para retomar aqui, a próxima emenda é a emenda 001, também de autoria do vereador André Gesser, que trata a emenda modificativa à redação do parágrafo 3º e 5º do artigo 1º do projeto de lei 143 de 2018, que dispõe sobre a divulgação dos valores pagos com publicidade pela Câmara Municipal de São José. Coloco em discussão a emenda também, pela ordem do vereador André. Boa tarde mais uma vez, presidente e demais vereadores e vereadores. Quando nós apresentamos o projeto 113, lá em 2017, para contextualizar os vereadores, o projeto ele visava a transparência pública aos gastos com publicidade do Poder Executivo e também da Câmara. E na época, o presidente Orvino, ele conversou comigo e ele disse que a mesa diretora tinha vontade de apresentar o mesmo projeto, só que em relação à Câmara, até para simbolizar de que a Câmara tem vontade e quer dar transparência aos gastos com publicidade. Em razão disso, a gente fez uma emenda e retirou do projeto a Câmara para a mesa diretora poder apresentar esse projeto. E foi feito assim, né, a Câmara apresentou esse projeto de lei também para dar publicidade aos gastos com propaganda e publicidade. E daí, como a gente já havia discutido algumas emendas em relação ao primeiro projeto, que envolvia Poder Executivo e Câmara Municipal, depois que a gente viu o projeto da mesa diretora e notamos que algumas coisas que nós modificamos naquele primeiro projeto não estavam nesse projeto da mesa diretora, a gente fez 4 emendas, essa é a primeira, já que já havíamos discutido com os nobres vereadores, para que também o projeto da Câmara seja da mesma forma que o projeto ao Poder Executivo. Então, nessa primeira emenda, o que a gente fez? Lá constava no parágrafo 3º o seguinte: na internet deverá constar os seguintes termos: a Câmara Municipal de São José pagou os seguintes valores na produção deste anúncio ou campanha. E no 5º o seguinte: nas emissoras de televisão deverá constar de forma legível com os seguintes termos: a Câmara Municipal de São José pagou os seguintes valores na produção deste anúncio ou campanha. O que nós modificamos? Nós fizemos com que a linguagem ficasse mais clara. Por exemplo, no parágrafo 3º vai ficar: na internet deverá constar os seguintes termos: a Câmara Municipal de São José pagou os seguintes valores com produção, com a veiculação e com a divulgação ou patrocínio deste anúncio e campanha. E da mesma forma, no parágrafo 5º,
nas emissoras de televisão deverá constar de forma legível os seguintes termos: a Câmara Municipal de São José pagou os seguintes valores na produção e vinculação deste anúncio. Para quem não sabe, só para entender que a agência de publicidade ou a emissora de TV, quem produz cobra pela produção, quem veicula cobra pela vinculação. Então é assim que funciona o mundo da publicidade. Então a gente só fez umas modificações para ficar mais transparente para a nossa comunidade. Então é isso e peço o voto favorável à emenda. Obrigado, vereador André. Continua a discussão à emenda. Como não há mais vereadores que queiram discutir, passamos então à votação. Como voto o vereador Abel? Favorável. Como voto o vereador Alexandre? Favorável, senhor presidente. Como voto a vereadora Aline? Voto favorável, senhor presidente. Como voto o vereador André? Eu voto sim, presidente. Como voto o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como voto a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como voto o vereador Edilson Vieira? Voto sim, senhor presidente. Como voto o vereador Jair Costa? Voto sim, senhor presidente. Como voto a vereadora Mary? Sim, presidente. Como voto o vereador Moacir? Favorável, presidente. Como voto o vereador Nardim? Voto sim, senhor presidente. Como voto o vereador Reinaldo? Favorável, presidente. Como voto o vereador Santos? Favorável. Como voto a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. Como voto o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim. Presidente, votou o vereador Caí. Como voto o vereador Caí? Voto favorável, presidente. Obrigado. Obrigado, Paulo. Desculpa. Então está encerrada a votação, está aprovada por 16 votos, unanimidade e admissibilidade da emenda. A gente passa para o próximo item, solicitou ao vereador Clone Capistrano a confirmação da sua presença. Vereador Clone Capistrano, Partido Liberal, presente. Obrigado, vereador Clone. Vamos retornar então aqui a sequência. Próxima emenda, a emenda 02, ao projeto de lei 62 de 2018, de autoria a emenda da vereadora Aline da Silva Castro, que dispõe também sobre a instalação de placas em braille no interior de táxi no município de São José, contendo o número do prefixo veículo, sua identificação pelos passageiros, identificação de passageiros com deficiência visual. A emenda visa alterar o artigo 3º do projeto. Tem mais uma emenda na sequência também, depois desse mesmo projeto. Eu coloco discussão pela ordem da vereadora Aline. Senhor presidente, dando continuidade, então, às discussões referentes ao projeto 062 do vereador Jair, projeto louvável e muito importante para as pessoas com deficiência visual, o objetivo desta vereadora é tentar facilitar para que o deficiente visual, ao chegar no veículo, possa saber o local onde serão afixadas essas plaquetas. De acordo com o projeto de lei, no artigo 3º, então constam que as plaquetas de identificação deverão ser afixadas em locais acessíveis ao toque do passageiro com deficiência visual, dispostas tanto para os passageiros que estiverem sentados ao lado do motorista, quanto para aqueles que estiverem sentados ao banco traseiro do motorista. O que essa vereadora fez foi fazer com que ficasse claro o local que o deficiente pudesse identificar essas plaquetas. E a emenda, ela considera como local acessível para a colocação das plaquetas de identificação, então, o painel em frente ao banco do carona, e na porta traseira do lado direito do veículo. Com essa informação, aquele que for utilizar o transporte de táxi, e necessitar saber das informações, ele saberá exatamente o local que essas plaquetas estão afixadas. Então, ele sentando ao lado do motorista estará no painel, e ele sentando no banco traseiro estará então na porta do lado direito. É por isso que eu peço o voto favorável dos colegas vereadores, por considerar que... Mais duas do... Obrigado, vereadora Aline. Continua em discussão
a emenda. Então, não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação da admissibilidade da emenda. Como voto o vereador Abel? Favorável. Como voto o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como voto a vereadora Aline da Silva Castro? Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador André Gesser? Voto sim, presidente. Voto o vereador Caio Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa? Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Necker? Chamou a bateria. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel? Nada. Eu voto sim. Encerrada a votação. Admitida a emenda por 17 votos favoráveis. Essa foi a emenda 02 da vereadora do mesmo projeto, apoio da vereadora Aline. Caindo o telefone. Agora temos a emenda 03, também é o projeto de lei 62/2018, também a autoria da vereadora Aline da Silva Castro, do referente ao mesmo projeto, cujo autor é o vereador Jair Costa. E a emenda 03 altera e remunera o artigo 4º do presente projeto de lei. Coloco também em discussão a emenda. Vereadora Aline, pela ordem. Senhor presidente, dando continuidade, então, a esse projeto, né, com as referidas emendas, esta vereadora buscou uma forma de fazer com que o projeto tenha eficácia na prática e que realmente aconteça, né, a fixação das plaquetas no interior dos táxis. Por esta razão, eu protocolei uma emenda condicionando que, ao ser vistoriados os veículos, deveria ser, então, verificado se realmente as plaquetas foram afixadas. Então, a emenda visa justamente isso, garantir que a lei seja cumprida e que o deficiente visual possa, então, ter assegurado o seu direito de ter a plaqueta de identificação com o prefixo e com a placa. E a emenda visa justamente isso. Então, ela diz que os veículos serão adequados a esta lei de acordo com as regras de vistoria do mesmo, passando a fixação das plaquetas em braille ser um dos fatores condicionantes para a emissão e renovação do alvará de tráfego expedido pela secretaria competente. Essa é uma forma, então, de fazer com que seja cumprida a lei aprovada por essa Casa Legislativa, se assim considerarem os vereadores, né, e após ser sancionada também pela prefeita municipal. Então, por esta razão, eu peço o voto favorável dos senhores vereadores por considerar que essa é uma forma de tornar eficaz e eficiente projeto de lei protocolado pelo vereador Jair, que certamente trará muitos benefícios para as pessoas cegas. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Aline. Continua em discussão a emenda. Então, não havendo quem queira discutir, passamos à votação da admissibilidade da emenda 03. Pergunto como voto o vereador Abel Veiga. Favorável. Como voto o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como voto a vereadora Aline da Silva Castro. Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador André Gesser. Voto sim, presidente. Como voto o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins. Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano. Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Voto sim. Como vota o vereador Nardi Arruda.
Voto sim. Como voto o vereador Reinaldo Neckel. Favorável, presidente. Como voto o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como voto a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. E como voto o vereador Túlio Maciel. Eu voto sim. Encerrada a votação. Está admitida a emenda por 17 votos favoráveis. Próxima emenda, a emenda modificativa 02 ao projeto de lei 143 de 2018, de autoria do vereador André Guess, que modifica o parágrafo 6º do artigo 1º da lei do projeto de lei 143 de 2018, que dispõe sobre a divulgação dos valores pagos em publicidade pela Câmara Municipal de São José. Só temos a emenda 02 do André, vereador André, 3 e a 4, né? Foi a número 1. Então, pela ordem, o vereador André Guess. Obrigado, presidente. Essa emenda, até em relação ao projeto original, ela foi bem discutida no plenário e por isso a gente fez a emenda. Lá no parágrafo 6º está dizendo o seguinte, vereadores: nas emissoras de rádio deverá ser informado logo após a vinculação do anúncio ou campanha o valor de produção e vinculação. E daí alguns vereadores questionaram, mas vereador André tem que ver essa questão da velocidade que passa essas informações na rádio, porque fica muito acelerado, as pessoas acabam não compreendendo. Então a gente fez uma modificação, a nossa pretensão é a seguinte, lá no parágrafo 6º. Nas emissoras de rádio deverá ser informado logo após a vinculação do anúncio ou campanha o valor de produção e vinculação que deverão ser apresentados de forma que permita a compreensão sem o emprego de mecanismos de aceleração do áudio. Então, esse é um exemplo de uma emenda que a gente captou, extraiu do plenário, né, de ideias dos vereadores, colocou no projeto original e agora está colocando nesse projeto, que é o projeto apresentado pela mesa diretora. É isso. Peço o voto favorável. Obrigado. Obrigado, vereador André. Continua em discussão a emenda, não havendo vereadores que queiram discutir, passamos então à votação. Como voto o vereador Abel. Favorável. Como voto o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Vota a vereadora Aline da Silva Castro. Voto favorável, senhor presidente. Como voto o vereador André Guess. Voto sim, presidente. Como voto o vereador Antônio Lemos. Só podia repetir, vereador Antônio Lemos, que acabou cortando ali seu voto. Favorável, presidente. Obrigado, vereador. Como voto o vereador Caê Martins. Voto favorável. Como voto o vereador Cleoni Capistrani. Favorável. Como voto a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como voto o vereador Edilson Vieira. Voto sim, senhor presidente. Como voto o vereador Jair Costa. Voto sim. Como voto a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como voto o vereador Moacir da Silva. Voto favorável. Como voto o vereador Nardi Arruda. Voto sim. Como voto o vereador Reinaldo Neckel. Favorável, presidente. Como voto o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como voto a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. E como voto o vereador Túlio Maciel. Eu voto sim, presidente. Encerrada a votação. Está admitida a emenda por 17 votos favoráveis. Próxima emenda, a emenda aditiva 003, também ao projeto de lei 143 de 2018. Autoria também do vereador André Guess, que acrescenta o artigo 2º e renumera os demais dispositivos da lei 143 de 2018, que dispõe sobre a divulgação de valores pagos em publicidade pela Câmara Municipal de São José. Da outras providências. Coloco em discussão a presente emenda pela ordem do vereador André. Obrigado, presidente. Da mesma forma que o projeto original, nesse caso a gente está acrescentando o artigo 2º, que diz o seguinte, vereadores e vereadoras: todas as informações contidas no artigo 1º também deverão ser disponibilizadas no portal eletrônico oficial da Câmara Municipal de Vereadores de São José, em link de fácil acesso e reconhecimento das informações, indicando o nome da campanha, período de vigência, custo com produção, publicidade, patrocínio, mídia de vinculação e seus respectivos valores. Ou seja,
a hora que o contribuinte, o munícipe, quiser buscar essas informações, ele vai no portal, se ele não conseguiu, não escutou na rádio, não viu na TV, essas informações também vão estar no site da Prefeitura. É isso, por isso a gente pede voto favorável. Obrigado. Obrigado, vereador André. Continua em discussão a emenda. Então, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Como voto, o vereador Abel. Favorável. Como voto, o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline Castro. Favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins. Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano. Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Voto sim. Como vota o vereador Nardi Arruda. Voto sim. Como vota o vereador Reinaldo Neckel. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel. Eu voto sim. Está encerrada a votação. Está admitida a emenda por 17 votos favoráveis. Próxima emenda, a emenda 004, aditiva, também de autoria do vereador André Gesser, ao projeto de lei 143 de 2018, que acrescenta o artigo 4º ao projeto de lei 143 de 2018, que dispõe sobre a divulgação dos valores pagos em publicidade pela Câmara Municipal de São José e de outras providências. Coloco em discussão a emenda pela ordem do vereador André. Obrigado, presidente. Essa emenda 4 ao projeto 143 é a mesma, é igual à redação da primeira emenda que nós aprovamos ao projeto original, só trocando para que a multa, ao invés de ser em real, seja em URM. É isso. Obrigado. Obrigado, vereador André. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos então à votação da admissibilidade da emenda. Como vota o vereador Abel. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins. Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano. Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Voto sim. Como vota o vereador Jair Costa. Eu voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Favorável. Como vota o vereador Nardi Arruda. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus. Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel. Eu voto sim. Está encerrada então a votação. Está admitida a emenda por 17 votos favoráveis. Em discussão única, a admissibilidade da emenda modificativa 003 ou projeto de lei 57 de 2019, autoria do vereador Abel Veiga, que modifica a redação da emenda e do capítulo dos artigos 1º, 2º e 4º do projeto de lei 57 de 2019. Coloco em discussão a emenda. O vereador Abel quer discutir, meu Abel? Então, como não há vereadores que desejam discutir, iniciamos o processo de votação de admissibilidade da emenda.
Como voto o vereador Abel. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins. Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cleoni Capistrano. Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Sim. Como vota o vereador Nardi Arruda. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel. Meu voto é sim. Encerrada a votação, está admitida a emenda por 17 votos favoráveis. Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 120/2019, de autoria vereadores Caio Martins, Antônio Lemos, Michel da Silva Schlemper e Mary Terezinha da Mary Hang, que institui a Semana Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de São José, Movimento ODS, e outras providências. Eu coloco segunda discussão o parecer conjunto. Não havendo quem queira discutir o parecer, passamos então ao processo de votação. Pergunto como vota o vereador Abel. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins. Favorável, presidente. Como vota o vereador Cleoni Capistrano. Favorável. Vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Voto sim. Como vota o vereador Nardi Arruda. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel. Meu voto é sim. Encerrada a votação, está aprovado o parecer em segunda discussão, por 17 votos favoráveis, unanimidade dos senhores vereadores presentes. Senhores vereadores, o próximo projeto é de autoria do vereador Orvino, também em segunda discussão, tese que há uma tradição da casa, que quando o autor não está presente, é de retirar de pauta a matéria, e sempre é debatido ao plenário, mas até para agilizar, considerando que nós votamos em primeira discussão na última sessão, foi aprovado por unanimidade, e o próprio autor discutiu a matéria, para que a gente não tenha que perder tempo e agilizar, eu vou manter o projeto em pauta, e eu coloco em segunda discussão o parecer conjunto do projeto de lei 008/2020, autoria do vereador Orvino, que institui no município de São José o programa de apoio às pessoas com a doença de Alzheimer e outras demências, e aos seus familiares e da outras providências. Coloco segunda discussão o parecer conjunto. Como não há vereadores que precisam discutir, passamos então à votação do parecer em conjunto em segunda discussão. Como vota o vereador Abel? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline? Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos?
Favorável, presidente. Como voto o vereador Caio Martins. Voto favorável, presidente. Como voto o vereador Clomir Capistrano. Favorável. Como voto a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como voto o vereador Edilson Vieira. Eu voto sim, senhor presidente. Como voto o vereador Jair Costa. Eu voto sim. Como voto a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como voto o vereador Moacir. Voto sim. Como voto o vereador Nardi Arruda. Voto sim, senhor presidente. Como voto o vereador Reinaldo Neckel. Favorável, presidente. Como voto o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como voto a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. Como voto o vereador Túlio Maciel. Eu voto sim. Encerrada a votação, está aprovada em segunda discussão, parecer conjunto, por unanimidade dos senhores vereadores presentes, 17 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 012/2020, da autoria da vereadora Sandra Martins, que institui a campanha permanente A Mulher na Política, expondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no município de São José. Coloco em segunda discussão o parecer conjunto. Pela ordem, o vereador André Gesser. Boa tarde, mais uma vez. Eu vou me manifestar bem rapidamente. Parabéns à vereadora Sandra. Não me manifestei na segunda-feira, mas é importantíssimo que a gente incentive cada vez mais a participação das mulheres, né, que seja em todos os meses do ano, em todos os dias, a gente possa trazer essa discussão à tona, porque a gente sente muita dificuldade né, da participação das mulheres, por mais que a gente queira. E só para complementar a fala da vereadora de segunda, de que o poder legislativo é o poder político, que pensa politicamente a cidade, que faz os debates. Então é importante que a gente também traga esse projeto de lei e crie mecanismos de incentivo, né, junto ao Poder Executivo, para fazer palestras, enfim, até mesmo publicidade, para aproximar cada vez mais as mulheres da política. Então o Poder Legislativo, por ser o ser político de uma dos três poderes, é o que mais discute política. Eu acho que é fundamental que a gente estenda essa mão e faça essa divulgação, como disse anteriormente, que não seja apenas no mês, mas que a gente possa fazer durante todo o ano, porque quanto mais mulheres participarem da política, com certeza será melhor para a política. Obrigado. Obrigado, vereador André. Continuando a discussão, eu também gostaria rapidamente só de manifestar sobre o projeto, parabenizar a vereadora Sandra, né, representante da bancada feminina, projeto relatoria da vereadora Mary Hang, e como colocou o vereador André, a casa sempre, no mês de março, né, entrega a medalha do Dia da Mulher. E nesse ano, especificamente, eu tinha solicitado à bancada feminina, e existia toda uma programação, inclusive montada, vereador André e demais vereadores, que nós iríamos fazer basicamente o que busca a vereadora Sandra quando propõe esse projeto, né? Não só entregar a medalha, mas a vereadora Sandra e mais as demais vereadoras estavam organizando, a vereadora Mary, a vereadora Aline, a vereadora Cristina. Nós teríamos debate, teríamos palestra, teríamos um encontro aqui na casa, nós íamos fazer o mês da mulher de março, né? Não seria apenas o dia 8 de março a comemoração. Todo mês de março eu pedi a elas que elaborassem toda uma programação onde tinha ficado tudo ao encargo delas, sobre a coordenação delas, e nós, enquanto presidente, enquanto mesa diretora, enquanto Câmara, só íamos dar os meios, as condições para poder fazer tirar do papel as ideias delas. Infelizmente, acabou tendo a pandemia, acabou se suspendendo todo o trabalho, mas eu não tenho dúvida que esse projeto, que a autoria da vereadora Sandra, vai trazer para que nos próximos anos a gente possa manter como permanente o debate na cidade, o debate na Casa Legislativa e estender para que no mês de março se tenha o mês da mulher e não só em... Parabéns à vereadora Sandra e a todas as demais vereadoras que compõem o nosso Legislativo. Continua em segunda discussão, parecer. Não havendo pela ordem, a vereadora Aline da Silva Castro. Senhor presidente, obrigada pela palavra. Eu quero parabenizar a vereadora Sandra
dizer que esse projeto é extremamente importante, vereadora Sandra, porque nós precisamos, sim, incentivar a mulher na política e dizer que a mulher tem condições de estar em diversos lugares na sociedade. E um deles é na política, né? A mulher tem seu olhar sensível a diversas causas, a diversos fatores que estão na nossa sociedade, e certamente ela estando ali, ela vai deixar a sua contribuição na sociedade. Então, nós precisamos incentivar ela. A Câmara de Vereadores está de parabéns por meio do nosso presidente Michel, que na sua legislatura como presidente tem dado todo o amparo às mulheres vereadoras, né, sempre pautado os assuntos relacionados aos direitos das mulheres. E é isso mesmo, é mostrar que nós podemos, nós queremos e nós iremos fazer a diferença na cidade de São José. Então, meu voto é favorável e parabenizo a vereadora Sandra. Obrigado, vereadora Aline. Continua em segunda discussão, parecer. Então, como não há mais vereadores que desejam discutir, passamos então à votação em segunda discussão do parecer conjunto. Como vota o vereador Abel? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador André Guessia? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Tony Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa? Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Voto sim, favorável. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim, presidente. Encerrada a votação, está aprovado o parecer conjunto, segunda discussão, por 17 votos favoráveis. Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei ordinária 29/2020, de autoria dos vereadores Caê Martins, Aline da Silva Castro, Cristina de Souza, Mary Hang, Sandra Martins, que dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas do município de São José e da outras providências. Coloco em segunda discussão, parecer conjunto. Como não há vereadores que desejam discutir, passamos então à votação do parecer em segunda discussão. Como vota o vereador Abel? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Guessia? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Clone Capistrano? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa? Voto sim, Faltou senhor eu, presidente. Faltou eu. Opa. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável, presidente. O vereador Jair já votou. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Voto favorável. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel? Voto favorável. Encerrada a votação do parecer em segunda discussão, está aprovado o parecer por unanimidade, 17 votos favoráveis, em segunda discussão o parecer. Como não há mais matérias a tratar na ordem do dia, ainda nos resta o tempo destinado à sessão, e como nós havíamos acordado que o tempo restante será
destinado à palavra livre dos senhores vereadores, respeitando a ordem alfabética da chamada da presença dos vereadores. O primeiro orador a falar hoje inicia-se a partir do vereador Antônio Lemos. Eu vou pedir licença aos senhores, vou passar a condução dos trabalhos da sessão por videoconferência, de maneira que eletrônica online, ao meu vice-presidente, o vereador Nadir Arruda, para que ele possa continuar a condução dos trabalhos até o final. Então, pela ordem, primeiro vereador por 3 minutos é o vereador Antônio Lemos. Muito obrigado e boa tarde, senhores. Obrigado. Boa tarde, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Então, com a palavra, o vereador Antônio Lemos por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos dão a honra e o prazer de estar assistindo a nossa sessão remota. Eu gostaria de, mais uma vez, voltar a um tema que nós já tratamos, não só eu, alguns outros vereadores também, que foi a reinauguração do IGP na cidade de São José, e faltando nesse IGP vários serviços. Na verdade, o governador Moisés inaugurou em São José um IGP sem o P. Não há perícias nesse IGP que foi inaugurado. E para piorar a situação, o estacionamento no Shopping Itaguaçu, ele é cobrado. Nós, obviamente, que foi um passo importante nós termos a identificação, nós termos já as carteiras de identidade e tal feita em São José, porque nós temos que recorrer a outros municípios vergonhosamente, mas infelizmente ainda as perícias e IGP, Instituto Geral de Perícias, as perícias não são feitas em São José. Se uma mulher é violentada, se alguém precisar fazer alguma outra perícia, precisa procurar Palhoça, precisa procurar os Florianópolis, alguma outra situação de perícia, precisa sair do município de São José. A 5ª Economia do Estado, 4º Colégio Eleitoral, e o governo do PSL, o governador Moisés, vergonhosamente maltratando, desprestigiando a cidade de São José. Já tem algum tempo a promessa de que a perícia será realizada e voltará a ser feita, mas é promessa em cima de promessa e, de fato, nunca se realiza. O que nós temos hoje é um Instituto Geral de Perícias sem perícias, num shopping de estacionamento pago. Instituto Geral de Perícia sem perícia é mais ou menos o que está virando moda e regra no governo PSL, no governo Moisés, que é cobrar e não oferecer o serviço. Cobra-se o respirador, paga-se o respirador, e respirador não chega. Nós aqui pagamos o estacionamento e não temos a perícia. Vou propor em breve uma moção de repúdio a esse fato que já está ficando vergonhoso, já passa de ano a falta de perícias em São José. São José não pode ser tratada assim pelo governador. São José é uma cidade que arrecada muito, que manda muito através de IPVA, através de impostos para a capital, e São José precisa ter sim o retorno, precisa sim ser reconhecida como uma cidade e respeitada acima de tudo. Nós não podemos... Vereador Antônio Lemos, seu tempo encerrou, por favor. Obrigado. Nós não podemos submeter essa vergonhosa ação. Obrigado, senhores. Ok. Pelo tempo de 3 minutos, o vereador Carlos Eduardo Martins. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras. Eu quero iniciar, primeiro, agradecer a votação por unanimidade do projeto de lei da distribuição dos absorventes para meninas em situação de vulnerabilidade na rede municipal, em nome das minhas parceiras vereadoras. Obrigado. Nós vamos aguardar a sanção da senhora prefeita e, com certeza, construir com a Secretaria da Educação o mais breve possível a aplicação dessa lei. Eu serei breve, até pelo curto tempo. Quero aqui deixar registrado a tristeza que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, que é o racismo sendo filmado. O racismo não é novidade, o racismo é realidade, e parece que, nesse momento, a sociedade está encarando com o olhar frente a frente, olho no olho,
a dor desta lástima impregnada na nossa sociedade. Não é apenas nos Estados Unidos, aqui no Brasil são dados, essa agressão, a violência contra negros e negras, ela é diária. Seja pela forma da injúria racial, seja pelo racismo e ao ponto de tirar vidas. A ponto de tirar vidas, como acompanhamos recentemente, também no Rio de Janeiro. É fato que nós não podemos aceitar mais essa realidade entre nós. Se sonhamos por uma sociedade que seja pacífica, democrática, com justiça social, pelo bem comum, nós não podemos aceitar a presença dos preconceitos entre nós, entre eles o preconceito racial. Nós precisamos falar sobre racismo, nós precisamos encarar o racismo e precisamos mudar as nossas atitudes, de não aceitar mais piadinhas racistas nas nossas relações. Não se brinca, o racismo não é piada, o racismo ele tira a vida, o racismo mata, o racismo está matando. E aqui reafirmo o compromisso de estar ao lado dos negros e negras do Brasil e do mundo na construção dessa sociedade antirracista. Nós temos acompanhado todo o movimento dos Estados Unidos, a sociedade que está nas ruas, a sociedade que está dialogando num tema que não foi superado, nem lá e nem aqui. O Brasil carrega vergonhosamente na sua história ser uma das últimas nações a abolir a escravatura e simplesmente uma falsa abolição que transformou e tirou o povo negro da favela, o povo escravizado da senzala e jogou na favela. Então que essa Casa Legislativa reafirme o seu compromisso de uma sociedade plena para todos e todas, nas nossas atitudes individuais, mas estando ao lado dos lutadores contra o racismo e com posturas antirracistas, façamos nós a diferença. Não bastam discursos, não bastam fotos, não bastam hashtags na internet, mas sim é a prática cotidiana, é conversando, é falando, é encarando, é escutando a dor do outro, é escutando a lágrima que cai do país. Vereador Caê, esse tempo... Obrigado, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo tempo de 3 minutos, o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente Narri, que assume o controle da sessão, quero cumprimentar os senhores e as senhoras vereadoras, os munícipes que nos acompanham na tarde de hoje, e dar sequência na questão da Zona Azul, a qual o projeto de lei aprovado nesta casa e depois sancionado e emitido o decreto de suspensão da Zona Azul, a população cobra ainda, senhor presidente, a questão das multas que foram desferidas, emitidas para os josefenses que estacionaram seus veículos sem saber que a Zona Azul estava ativamente por falta de comunicação da prefeitura. Este vereador e mais 5 vereadores já assinaram o projeto de lei que tramita nesta casa. Comunico aos senhores e às senhoras vereadoras que amanhã efetuarei o protocolo do projeto. Então, aqueles vereadores que não assinaram ainda o projeto e que tenham ter interesse de assinar o projeto ainda encontra-se aberto. Esse projeto é para anular as multas ocorridas na Zona Azul neste período de pandemia. Então, eu solicito aos senhores vereadores que, se assim entenderem, possam se somar a este vereador e aos demais que já assinaram, para que a gente possa cancelar essas multas que empobrecem a nossa cidade e a nossa população. Esse é o pedido deste vereador e que vou solicitar ao presidente Moacir, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que dê agilidade no parecer conjunto e que o presidente coloque em votação tão logo essa matéria que é de extrema importância e vai de encontro aos interesses da comunidade josefense. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pelo tempo de 3 minutos, a vereadora Cristina de Souza. Cumprimento o presidente, os vereadores, vereadoras. Vou dividir com vocês, vereadoras, uma mensagem que o munícipe mandou para mim hoje pela manhã,
quem sabe vocês possam nos ajudar também. Oi, vereadora, eu gostaria de lhe passar uma informação que aflige muitos pacientes em São José. Os pacientes que utilizam da alimentação enteral, aqueles que não podem se alimentar via oral, apenas por sonda, estão passando dificuldades em obter via prefeitura este alimento. Todos os meses é entregue o alimento a menor do que o necessário ao mês. Aí eu me pergunto, como esses pacientes irão se alimentar se só podem via sonda? Gostaria de saber se os vereadores estão sabendo que a saúde em São José está deixando pessoas sem ter o que comer e à mercê de doações dos bons corações. Então, essa é a mensagem que eu recebi hoje pela manhã de munícipe, achei importantíssimo e grave ao mesmo tempo, porque se as pessoas acamadas estão recebendo menos do que elas precisam, como que elas vão conseguir, né, se alimentar de uma forma digna mesmo? Então, eu peço aos vereadores que, em conjunto com essa vereadora também, possam fiscalizar essa situação, para que nós venhamos saber se realmente está acontecendo e o porquê estão mandando menos alimento do que a pessoa precisa. Já a dificuldade que essa pessoa vive de estar acamada, de estar doente, ainda sem o alimento necessário para a sobrevivência dessa pessoa. Então, vamos fiscalizar sim. Falei para ela que iria buscar essa informação na Secretaria de Saúde, quais os motivos, o porquê, o que está acontecendo, está faltando, porque não estão levando alimento para as pessoas. E ela diz aqui também que não é de hoje, isso já faz tempo. Inclusive, ela questionou se algum de nós, vereadores, já sabia dessa situação que está acontecendo na saúde de São José. Então, precisamos ficar atentos e realmente fiscalizar. Quero agradecer aqui também o secretário Gustavo, da SUSP, pela limpeza na policlínica ontem, que o município mandou para mim, estava cheio de entulho, não tinha nem como as pessoas passarem na calçada. Imediatamente ele falou com a empresa e foram lá limpar, deixaram tudo limpinho, e nem era para ter deixado sujo daquela forma, cheio de entulho, né, ao redor todo da policlínica também. Agradecer ao secretário Milton também pela limpeza da vala no Flor de Nápoles também, que estava causando um transtorno para a população, de mosquitos, né, bichos. E também agradecer aqui o secretário Gustavo também, da SUSP, pela intervenção que tem feito na questão das invasões ali na Avenida das Torres, que tem uma sequência de pessoas reclamando de quantas pessoas estão invadindo ali, cercando, vendendo lotes. Esse dia a informação que eu tive tinha mais de 67 pessoas fazendo Vereadora Cristina, seu tempo encerrou. Fazendo desmatamento e invadindo aquela área. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Eu não encontrei aí online o vereador Edilson e o vereador Jair. Se estiverem, por favor, se manifestem. Passando, então, o próximo seria a vereadora Mary. Não está aparecendo para mim, a vereadora Mary está presente? Também não. O vereador Michel não está. O vereador Moacir também não. Eu declino da fala. O vereador Orvino não. Para mim, o próximo é o vereador Reinoldo. Vereador Reinoldo, pelo tempo 3 minutos, a palavra é sua. Boa tarde, presidente Nardi, vereadoras e vereadores, ao público que nos assiste. Nós, vereadores e vereadoras, a gente tem que tomar muito cuidado com certas postagens que a gente faz, com live que a gente faz, porque as pessoas confiam em nós, acreditam naquilo que a gente posta. Eu falo isso porque o fato de várias pessoas receberem multa na Zona Azul, porque teve vereadores amigos nossos que fizeram postagens quando souberam da informação que iria ser encaminhado para a Câmara de Vereadores um projeto de lei. Mas a empresa ela não pode suspender a cobrança enquanto persistisse a lei autorizando. Por isso que muitas pessoas receberam essa multa. E também existe pré-candidatos a vereadores
que se denominam já pré-candidatos a vereadores, fazendo postagens, acusando, fazendo denúncia. Eu acho bom essas pessoas, esses pré-candidatos, nós vereadores, a gente se policiar um pouco, porque a gente influencia em opiniões. Só quero fazer esse desabafo porque às vezes a gente recebe muita reclamação. Nem tudo que é informação que a gente recebe é uma informação correta. E a gente pode cair nesse erro. Obrigado a todos e boa tarde. O vereador Sanderson não encontrei aqui, online, então próximo com a palavra pelo tempo de 3 minutos, a vereadora Sandra Martins. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha através das mídias sociais, eu vou aproveitar esse tempinho que tenho para falar um pouco sobre a obesidade infantil. Hoje é o dia de conscientização à obesidade infantil. E os profissionais de saúde, os especialistas, eles estão muito preocupados com relação à obesidade infantil e essa quarentena. É colocado como obesidade infantil o mal do século XXI, né? Então, é muito sedentarismo, alimentação muito errada, o vilão da obesidade infantil, da obesidade na adolescência, a gente sabe, eu sou mãe, né? Quase todos aqui são pais e mães. A gente sabe que os pais têm sim a grande parcela de culpa, porque é muito fácil ficar oferecendo esses alimentos prontos, né? Industrializados para as crianças, os hambúrgueres, cheeseburger, batata frita, muita fritura. O videogame proporciona à criança um sedentarismo enorme. Hoje não se tem mais estímulos às brincadeiras na rua. Então, estima-se que 15%, segundo a Organização Mundial de Saúde, 15% das crianças hoje são obesas e 8% dos adolescentes são obesos. E pior, senhores, essa grande percentual, eles continuam obesos na vida adulta, sem contar os problemas de saúde que isso leva a um adulto. Hoje os especialistas, eles dizem, né, que um adolescente obeso, uma criança obesa, torna-se um adulto obeso. E aí vem os problemas de quê? De diabetes, de hipertensão, de colesterol. Então são muitos problemas sérios. E eu tenho recebido muitas reclamações de alguns moradores, de alguns parques que estão fechados no nosso município. A gente está com esse problema, né, de quarentena. Muitas crianças não têm aonde brincar nas suas casas e as quadras esportivas, como as do Centro Histórico e as da Beira-Mar, estão fechadas, senhores. Então, eu tenho recebido essa reclamação. Já fiz uma indicação para o Executivo para saber o porquê. Porque a Fundação Municipal de Esporte diz que só vai abrir quando retornar às aulas. Ora, senhores, as crianças já estão em casa, né? Sem ter esse contato, essa brincadeira. Se várias atividades já foram liberadas, por que não o município, por que o Executivo não pode abrir esse espaço de esporte, que é o do Centro Histórico e o da Beira-Mar, para as crianças possam ir brincar? Claro, vereadora Sandra, seu tempo. Só para concluir, presidente, então eu deixo aqui, já fiz a indicação, mas vou deixar aqui meu apelo ao vivo para a Prefeitura, para que ela se solidarize com essas crianças e com esses pais que liberem a quadra de esporte do Centro Histórico e da Beira-Mar. Muito obrigada. Ok, vereadora. Vereador Túlio não está online, vereadora Bel também não. Então, pelo tempo de 3 minutos, o vereador Alexandre Rosa. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e o público que nos assiste nessa tarde. Em primeiro lugar, eu já gostaria de falar da rua Marechal Rondon, no bairro Procasa, onde a gente fez a indicação, para que fizesse o asfalto daquela rua. E após fazer
o asfalto novo que foi feito, todo o procedimento. Agora a Secretaria de Segurança, ela foi lá e pintou dos dois lados e botou placa de proibido estacionar. Na última quinta-feira eu estive falando com a secretária Andréa Pacheco, no qual ela estava ausente, pediu para mim resolver com o Coronel Dalmar. Ele já falou com o pessoal, com o Nicolas lá e o pessoal, para refazer a pintura e voltar a um lado só de proibido estacionar. Então, já vai ser arrumado, o pessoal ali da Rua Marechal Rondon, no bairro Procasa. Então, para dar uma satisfação para as pessoas. Também pedimos, através de indicação, que volte o banheiro público na beira-mar de São José, que foi retirado. Outra coisa que eu gostaria de pedir, na entrada da Forquilinha, pedir um guarda-rei, pedir um apoio à secretária Andréa, que ela pudesse, através da Secretaria de Segurança, eu não sei se a responsabilidade é da NTT ou DENIT, um guarda-rei ali, onde está ocasionando muito acidente, presidente. Bem na entrada da Forquilinha ali. Então, é complicado, né? Então a gente fica preocupado, as pessoas pedem, como o senhor sabe, a gente é a voz e a vez deles, né? E assim continuamos o nosso trabalho. Também, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Uma coisa que eu gostaria de falar para todos os vereadores, que o pessoal do circo, ali do shopping, eles estão passando necessidade. A população também que está nos assistindo, eles estão precisando de material higiênico, papel higiênico, pasta de dente, sabonete, produtos de limpeza. Então, quem puder ajudar, se dirija direto ao circo e fale com o senhor Jefferson Batista, tá? Ele nos procurou, a gente foi ontem lá, através do meu gabinete, e conversamos, realmente há uma necessidade gigante. Outra coisa, através de indicação, solicitamos junto à senhora prefeita a prorrogação para o pagamento de tributos municipais, porque muitos empresários estão apavorados, caiu muito a arrecadação, eles não sabem o que fazer. Então, nós fizemos aí uma indicação para ver se a gente consegue, junto, ajudar os empresários. Já também quero agradecer aí ao Flávio Nakazan, que arrumou o vazamento d'água na rua Santo Antônio, e pedir ao secretário Milton só o conserto do asfalto. Né? Ali também na rua Fulvio Vieira da Rosa, a mesma situação, foi arrumado o vazamento e também falta só o conserto. Na Avenida Leoberto Leal, em frente ao prédio, o edifício 1º de Maio, tem um buraco. Então, quando abre... Vereador Alexandre, seu tempo encerrou. Então, quando abre a sinaleira, presidente, pode cair alguém com a moto ali. Pedir o conserto do asfalto. Obrigado. Ok. Pelo tempo de 3 minutos, a vereadora Aline da Silva Castro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vim aqui compartilhar com os senhores a minha preocupação referente ao aumento crescente do número de suicídios e tentativa de suicídios durante a pandemia. Houve relatos, né, do SAMU, do estado de São Paulo, mais especificadamente da capital, relacionando o aumento crescente. Então, nesse período de pandemia, de isolamento social, as pessoas acabam tendo diversas dificuldades na sua casa, na sua família, dificuldades financeiras, uma incerteza muito grande com relação ao futuro, uma incerteza muito grande com relação à doença, ao coronavírus, e infelizmente isso está levando as pessoas a cometerem mais suicídios ou até mesmo tentativa de suicídio. Então, quando recebe, né, o apoio necessário e a equipe de profissionais consegue chegar e evitar o suicídio, muito bem, mas muitas vezes não é isso que acontece. Então, é importante que as famílias possam ficar atentas e possam estar sempre prestando atenção nos seus familiares. E aqueles que têm familiares que vivem sozinhos, que possam se comunicar com eles. Se comunicar pelos meios sociais, pelo WhatsApp, por telefone. É importante que mantenha esse contato diário com essas pessoas, né?
Porque o isolamento social não significa dizer que as pessoas necessitam estar em silêncio, né? Existem diversas formas de comunicação, chamadas de vídeo, reuniões familiares por meio de aplicativos, então que as pessoas possam estar conversando uma com as outras, que possam estar dialogando e evitar que familiares fiquem sozinhos e se sintam desamparados, que se sintam isolados, né? Então vai aqui um alerta para que a gente possa, né, nós vereadores e a comunidade em geral possa ficar atento a seus familiares e possa então fazer de tudo para evitar que isso aconteça, né? Porque é bastante preocupante sabermos da situação que o país está vivendo, todos estamos preocupados, a incerteza é muito grande, mas tirar a nossa própria vida é algo muito marcante, né? Então, muitas vezes também com dificuldades de encontrar um tratamento para a sua saúde mental, né, diante de tudo que vem acontecendo. Então, eu acredito que a ajuda dos amigos, dos familiares, dos colegas de trabalho, enfim, que todos possam ficar atentos e que todos possam manter contato diário com as pessoas e sempre que as pessoas enviarem alguma mensagem ou fizerem algum tipo de comentário que seja suspeito, que se possa ficar atento a isso e que Vereadora se possa, Aline, então, tomar as providências necessárias. Esse é o meu alerta, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Pelo tempo de 3 minutos, o vereador André Guessa. Obrigado, presidente. Só para complementar a fala do vereador Reinaldo, acho que a preocupação dele é pertinente, mas a questão ali da Zona Azul, ela está muito mais ligada às pessoas que foram lá na segunda e na terça, antes de nós aprovarmos o projeto, porque a prefeitura, no dia 23, no sábado, ela divulgou uma matéria com uma capa com a manchete "Cobrança da Zona Azul será suspensa". Por mais que ela esteja no futuro, a frase, muitas pessoas acabaram lendo essa frase e achando que, como era no sábado, na segunda-feira já estaria suspensa, e daí acabaram estacionando os carros, infelizmente. Eu acredito que isso deve ter causado esse transtorno, né? Porque, querendo ou não, a prefeitura, enfim, a próprio site da Câmara tem uma abrangência muito maior do que o individual de cada uma das pessoas. A segunda questão que eu quero levantar é que lá naquela quadrinha lá do final da Avenida das Torres, a prefeitura colocou alambrado, e aquela comunidade está super contente. Não puderam ainda fazer o futebol pela paz que eles fazem todo sábado. Demorou, mas colocaram, e a responsabilidade da colocação foi pela Fundação de Esportes, através de recursos de manutenção, e colocaram apenas o alambrado, mas o alambrado era uma das partes principais que eles sempre estiveram pedindo para que a bola não fosse lá na Avenida das Torres. Então eu quero reforçar que tem mais algumas melhorias que precisam ser feitas, precisa ser colocado areia dentro da quadra, porque está com pouca areia, tem que trocar os parquinhos, da mesma forma os equipamentos de ginástica, e aquele espaço, né, muitos aqui conhecem bem, se a gente for lá parar e visualizar, é um espaço maravilhoso que foi construído, acho que lá em 2010, na época do governo do prefeito Djalma, e é um espaço grande e que abraça uma comunidade grandiosa ali, que pega desde o Morar Bem, José Nito, pega o Boa Vista, então tem muitas famílias e é importante ter esse cuidado com aquela região que a gente sempre tem cobrado. E por fim, eu só queria fazer um contexto mais de política nacional, que sinceramente é lamentável tu ler no noticiário de que nós temos mais de 30 mil pessoas que perderam a vida, famílias que perderam alguém, e tu não vê o governo federal de uma forma de vir ao encontro do povo e abraçar esse povo e falar o seguinte: vamos sair dessa, o caminho é esse, vamos fazer as coisas dessa maneira, junto com o prefeito, junto com governadores, independente de ideologia, porque se falava que não ia falar de ideologia, mas estamos falando tanto de ideologias, e é um negócio triste, sabe? Não temos um ministro da saúde que possa falar pelo presidente da República. Então, daí aqueles que criticavam o governo anterior, que negociava com o Centrão, agora estão criticando o governo que agora negocia com o Centrão. Então, assim, a gente está discutindo política e as pessoas estão morrendo. Então, eu quero dizer que eu lamento profundamente isso.
né? Independente de não ser do partido do presidente. Por fim, presidente, só para dizer que a gente tem que acalmar mais as pessoas e pensar que nós estamos no meio de uma pandemia. É isso. Obrigado. Ok, obrigado. Não havendo mais vereadores para fazer uso da fala e não havendo mais matérias para a ordem do dia, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 8 de junho, em horário regimental. Oi? Eu tinha feito sinal para... Eu só enxergo 4 aqui, vereador Antônio. Pois não, pode... questão de ordem? Não, eu queria fazer uso da palavra também. Mas o senhor não fez? Iniciamos pelo CAE, foi isso? Por mim, eu já falei. Eu já falou hoje. Mas só faz uma rodada? Sim, exatamente, rodamos todos os vereadores. Ok. Não, eu achei que... Certo, está explicado, né? Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 8 de junho, em horário regimental. Boa tarde a todos.